Amém, né? Segundo Reis, capítulo 7, versículo 3, 4 e 9, diz assim: E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Sim, acho que ficou um pedaço ali, parece que deixa eu só abrir aqui no texto da minha Bíblia. Versículo 4: Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos cios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Agora o versículo 9: Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. E nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Eu gostaria que você, ainda de pé, orasse comigo e pedisse a Deus para falar com você, bem? Eterno, nós te exaltamos, aleluia, nós te glorificamos. Pai, no nome do Senhor, fala conosco. No nome do Senhor, meu Deus, abre o nosso entendimento, o nosso coração para a tua palavra. Revela-nos qual é a tua boa, santa e agradável vontade nessa noite. Pai soberano, no nome de Jesus, opera em nosso meio conforme a tua graça e a tua misericórdia. Nós oramos e agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe e poder sentar no nome de Jesus. Antecipo meus agradecimentos ao nosso querido irmão Logori, Haitiano de Farias, Carajá, né? Pastor João Rodrigues Natal, a direção do trabalho, muito bem, junto com o servo de Deus. Deus abençoe os irmãos pela oportunidade. Meus irmãos, não selecionei um tema para esta mensagem, porque as lições que estes 4 leprosos, 4 homens têm para nos passar são muitas e elas não se atêm a um único tema. Então eu gostaria que você olhasse para estes 4 leprosos na perspectiva de que eles têm, preferindo Tiago, várias lições para nos passar, né? Estes homens têm várias lições para nos passar. A primeira delas, eu encontro no versículo 3, quando no final eles perguntam: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? A pergunta que eles faziam uns para os outros. Essa passagem ela está em um trecho da Escritura onde Samaria tinha sido invadida pela Síria, pelas mãos de um rei chamado Ben-Hadad. Esse homem, esse rei, sitiou a cidade, sitiou Samaria, a tal ponto que a cabeça de um jumento valia horrores, 80 ciclos de prata, não é? Era muito dinheiro, né? O esterco das pombas, que era usado como combustível, né? 5 ciclos de prata estava custando. E um dia o rei, passando pelos muros da cidade, ele escutou 2 mulheres brigando, discutindo, e uma delas gritou: ô rei, intervém em nossa causa. Ô rei, intervém em nossa causa. E o rei: me diga, mulher, né? Se o Senhor não pode fazer alguma coisa por você, quem sou eu para fazer? Olha, ontem eu e essa mulher estávamos discutindo, porque nós estávamos com fome, para ver o seguinte. Combinamos o seguinte: de matarmos, cozinharmos o meu filho para comermos, e amanhã nós cozinharemos o filho dela. Então, o tamanho era a crise daqueles dias. Só que hoje nós fizemos isso: matamos o meu filho, cozinhamos ele e comemos. E hoje, na hora de pegar o menino dela para cozinharmos e comermos, ela não quer pegar o menino, está escondendo ele. Eu quero que o senhor intervenha. Veja a situação desse rei, ao ponto de ele ter que intervir. Imagina ele julgando, né, pelas regras da equidade, dizendo: olha, entregue o menino, porque ontem vocês comeram o filho dela. Imagina isso, pastor João Natal. Só que acontece, nesse contexto, a Bíblia é impressionante, porque ela não coloca nada, ela não tem nada escrito, Dedé,
fora do contexto. A Bíblia, nenhuma coisa que é colocada ali é sem utilidade. Na verdade, tudo tem utilidade, tem uma lição para nos passar. E no meio desse contexto todo, aparecem 4 figuras inesperadas. As 4 figuras quatro homens que, do ponto de vista daquela época, não tinham nada para oferecer para aquele contexto, se não piorar ele. E eram 4 leprosos, 4. Nessa ocasião, o rei, ele esperava, eu imagino, para levar essas notícias, eu creio que ele esperava uma ajuda de um exército, um amigo, quiçá uma ajuda do Egito, quiçá uma ajuda da Assíria, não da Síria, quiçá uma ajuda de outro país para poder ajudá-los, de um guerreiro forte que animasse os homens para a batalha. Não. Nesse contexto, a Bíblia então faz questão de colocar no meio dele 4 leprosos. Os leprosos, como todo mundo sabe, já várias pregações é ensinado isso, os leprosos eram afastados da cidade, porque não tinha cura naquela época para essas doenças, como a medicina hoje não avançada tem. Naquela época tinha que afastar, porque senão contagiava a cidade inteira. Então, afastavam eles fora da cidade, faziam acampamentos para os leprosos. Resumindo, por conta daquela doença, aqueles homens eram excluídos da sociedade, viam a margem e não podiam sequer entrar na cidade. Se estes homens presbíteros, Tiago, ousassem entrar na cidade, a população tinha o direito na lei de apedrejá-los, podia espantá-los com pedras. E nesse contexto, Deus então faz a questão de mostrar lições, às vezes assim, que as circunstâncias não é obstáculo para eu fazer alguma coisa no nome de Jesus. A primeira lição, estes homens viram a situação deles. Veja o versículo 3. Para que estaremos nós aqui até morrermos? Pensaram por isso, O versículo 4 deixa isso muito claro. Olha, é o seguinte: se nós entrarmos na cidade, eles vão nos apedrejar e matar. Se eu ficar aqui, a leva está me comendo, vai me matar também. Se eu for lá para os sírios, eu sou hebreu, eles vão me matar também. E eles ficaram pensando, eu vou ficar aqui parado. Me perdoe a expressão, mas tem até uma música, mulher, assim, esperando a morte chegar. Tem uma música assim, se não me engano, acho que até do Raul Seixas, esperando a morte chegar. Pessoal, por que eu vou esperar que a morte chegar? Eu vou tomar uma atitude. A primeira lição que Deus quer nos passar através desses 4 leprosos, eles tiveram um bom senso para perquirir sobre a sua situação. Eles tiveram ali, acho que um momento de lucidez para dizer o seguinte: pastor de Eterno de Moraes Bueno, independente das minhas circunstâncias, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso ficar aqui parado, porque na minha condição eu não tenho muita escolha a não ser tomar uma atitude. Você que está aí parado por conta das suas circunstâncias, em nome de Jesus, nessa noite, levante-se para fazer a obra de Deus, a vontade do Senhor. Não é parado que Deus vai agir na sua vida. Levante-se. Mas eu sou leproso. Veja Marçal Bertolini Bezerra. Estes homens não tinham opções. Olhando humanamente falando, pastor, os salvos da maçã, não tinha opção. É igual eu falo assim: meu Deus, não tem opção, meu Deus. Você já viu uma situação dessa, Maria? Meu Deus, você coça a cabeça, não tem opção. Mas para quem quer agir, sempre há uma opção. Para quem quer agir, Deus dá coragem para agir. Para quem quer agir, Deus dá uma opção. Nessa noite, Deus está abrindo portas, está abrindo opções para você nessa noite. Mas em nome de Jesus, levante-se da sua condição e haja para fazer a vontade de Jesus. E haja porque Deus vai colocar bênçãos nas tuas mãos. Mas levante-se da sua condição e as opções vão aparecer na sua frente. E outra coisa mais importante disso também é você não se entregar, Esses homens poderiam pensar assim: você quer saber? Deixa de ficar, não tem nada a ver com isso, Sou leproso mesmo. Deixa eu aqui, deixa essa leva me comer até o final, acabar de comer até o final. Mas não, no meio da adversidade, eles encontraram oportunidade. Deus está abrindo oportunidade para você nessa noite. Mas o que me impressiona também, não para por aí essas lições, é que no versículo, depois que, se você ler do versículo 5 até o versículo 8, você vai ver que durante a noite, quando os sírios estavam cercando Samaria, por conta de uma profecia que Deus tinha um pouco antes verbalizado por meio de Eliseu, no meio da noite, Deus
enviou uma espécie de barulho, uma espécie de som, e os sírios confundiram aquele barulho com um exército. E o que é que os sírios pensaram? Samaria, não é? Alugou outros reis, outros exércitos para vir contra nós. Nós vamos ter que fugir. E olha, fugiram, irmãos. Fugiram. Pega no pé. Eu sei que quando aqueles 4 leprosos decidiram ir no arraial do sírio, chegaram, não viram mais ninguém. Você percebeu que quando, eu não estou aqui afirmando isso, mas eu imagino que quando aqueles leprosos, pastor Elcio, tomaram aquela atitude, Deus falou assim: é agora. Vou usar estes homens para levar notícias boas. A primeira coisa deles é ter atitude. A outra parte é comigo. É ter atitude. A outra parte é comigo. E assim eles fizeram. Quando aqueles homens levantaram para ir ao arraial do sírio, e Deus envia aquele barulho, e eles fogem, eles se encontraram tudo já. Deus já tinha feito a obra. Eu quero dizer para você nessa noite: talvez as suas circunstâncias sejam muito difíceis, sejam complicadas, mas se você levantar, Deus vai fazer a obra. Deus vai romper os inimigos que estão na sua frente. Em nome de Jesus, vai cair inimigos, porque Deus está te capacitando para isso. Marche para o arraial, e Deus vai te dar vitória no nome de Jesus. É impressionante olhar para essa situação, porque eles não fizeram nada praticamente. Caminharam, vamos lá, né? Vamos lá, marcharam. Aliás, esse negócio de marchar tem umas coisas curiosas, né? O mar vermelho se abriu quando marcharam, né? Josué, quando foi passar, enquanto os sacerdotes não tocaram ali os pés, nem na água, o Jordão não se abriu. Então, irmãos, é impressionante esse negócio de marchar. Esses homens, se chegassem a 4 homens contra um exército inteiro, mas foi o suficiente. Deus encontrou coragem, né? Deus encontrou atitude, e isso foi suficiente para Deus agir. Deus, através da sua atitude, pode fazer coisas grandiosas, inclusive expulsar uma série de inimigos que talvez estavam ao seu redor. Mas nessa noite, não aceite o inimigo que está circundando a sua casa, o seu lar, mas em nome de Jesus, se levante. Deus é contigo para expulsar o inimigo do arraial. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. O versículo 9, depois que tudo aconteceu, aí chegaram, né? Aleluia. É impressionante isso. Chegaram lá, Edson, José, chegaram lá. Pô, está tudo vazio aqui, não tem ninguém. Eles entraram em 2 tendas e pegaram provisões para eles. E eles estão tranquilos, pegando provisões. Mas que capa bonita, pegou capa, né? Não, mas não tem de comida, né? Nós que passamos aqui uma pindaíta danada esse tempo todo, né? Quando chegaram, aliás, isso é uma lição, né? Quando chegaram no arraial, primeiro se alimentaram, né? Aliás, até, né? Aproveitando aqui a revelação, muitas vezes você está faminto, e Deus já preparou a provisão. Talvez você está faminto, Deus já preparou a provisão para você. Basta você ir lá e saciar a sua sede do nome de Jesus. A fartura no arraial, porque Deus já repreendeu o inimigo que estava cercando a sua vida, cercando aquilo que você estava buscando. Meus irmãos, e eles chegaram ali, comeram, beberam, né? Aí tomaram ouro, prata, vestes, uma série de coisas. Aí no versículo 9 é a parte mais impressionante dessa passagem. Porque no versículo 9, então, diz assim: então disseram uns para os outros, né? Não fazemos bem. A primeira coisa que eles disseram: olha, tem uma coisa errada, nós não fazemos bem. A primeira coisa que eles tentaram, né, aqui considerar. Por quê? Na ideia deles, eles não tinham, assim, imagina, né, eles estavam ali tão tranquilos que esqueceram dos outros que estavam trancados. Esqueceram que tinha a cidade inteira estava sitiada. Não tinha nenhum inimigo lá fora mais, o presbítero Tiago. Não tinha mais nenhum inimigo lá fora. Mas eles estavam, Samaria estava cercada na cidade, pensando que ainda existia inimigo, esperando só alguém que levasse a notícia. Uma coisa tão simples, tão singela, mas que para aquele contexto era muito importante. Isso tinha alguma coisa a ver com missões? Seria uma
teria alguma coisa a ver com missões, José? Não é? Claro, eu acredito que sim. As boas novas. E aqueles homens então considerando, não fazemos bem. Quantos de nós talvez temos um patrimônio chamado Evangelho, que nos libertou, um patrimônio chamado Evangelho, que nos libertou, que nos salvou, do nosso lado, irmãos, do nosso lado, não levamos essas boas notícias para desacorrentar pessoas. Às vezes não agimos bem, quando do nosso lado tem pessoas precisando de ouvir o Evangelho e não abrimos a boca. Às vezes não agimos bem, quando nós temos a oportunidade de dar bom testemunho e não damos. Nós não agimos bem, quando tem tantas pessoas necessitando de ouvir uma palavra de conforto do Evangelho, de conforto da palavra, e nós não a transmitimos, seja por timidez, seja de repente por medo, seja por vergonha, não fazemos bem. Mas Deus nessa noite, Ele quer te encorajar para pregar o Evangelho. Deus nessa noite, Ele quer te usar para ministrar a palavra dEle. Não fique parado na sua condição, mas em nome de Jesus, transmita as boas novas. Deus é contigo em nome de Jesus. Veja que depois eles dizem, este dia, depois que não fazemos bem, aí diz, este dia, eles marcam, este dia, eles entenderam que aquele dia não era um dia comum, eles entenderam que aquele dia era um dia especial, eles entenderam que aquele dia tinha um mistério naquele dia, né? Tinha alguma coisa naquele dia que estava diferente dos demais, né? Aqui, como eu já disse no início dessa palavra, são várias lições que nós temos que aprender com esses leprosos. Então não dá para nos ater a um tema, mas por exemplo, baseado nisso, certa ocasião Deus me deu uma mensagem sobre Jacó, a perda dele, né, de José, e enfim, depois de tudo que ele passou, um determinado dia, Jacó estava em casa, chega carruagem, os cavaleiros falam, não, seu filho José não está morto, ele está vivo. Inclusive Deus, o tema dessa mensagem era dia de boas notícias, né? Coloquei esse título dessa mensagem, dia de boas notícias. Porque Jacó, já há muitos anos, cria que o filho dele estava morto. E não está no dia, sem mais sem menos aparece alguém dizendo, seu filho está vivo. E ele não queria, a Bíblia diz que ele não queria acreditar no momento. Não, você está me tapando, que brincadeira sem graça é essa? Quando ele viu a carruagem, viu tudo, ele falou, basta, ele. Aquele dia foi um dia marcante na vida de Jacó. Ele recebeu uma boa notícia. Esses homens, esses leprosos, depois de tanto infortúnio, depois de tanta dificuldade, aquele dia foi um dia diferente para eles, foi um dia de boas notícias. Talvez há muito tempo você não tenha recebido uma boa notícia, mas em nome de Jesus eu quero profetizar que dia de boas notícias chegarão na sua vida. Em nome de Jesus, receba essas bênçãos na sua vida. Vai chegar um dia, vai chegar uma hora em que você receberá boas notícias. Deus vai abrir as portas para você. Deus vai abrir mesmo a vitória para você. Vai chegar uma hora que vai parar. Notícias ruins vão parar de chegar. Um dia as notícias boas vão aparecer e você vai ponderar como estes leprosos, este dia. Ou seja, hoje não é um dia diferente. Hoje é um dia especial. Hoje é um dia que eu não posso ficar calado em relação a este dia. Eu tenho que testemunhar o que Deus fez. E aí eu faço o seguinte: é dia de boas novas. É dia de boas notícias. Boas novas é isso, boas notícias. Evangelho, né? Boas notícias. É um dia de boas novas, de apresentar boas notícias, né? Então, irmãos, o impressionante aqui, nós observamos, é que há tanto para você contar, há tanto para você fazer. A Bíblia tem tantas novidades, tantas palavras de conforto, não é? Todas geradoras de vida, todas palavras que podem fazer uma diferença muito grande na sua existência, não é? E por que nós não transmitimos, não usamos esse contexto, usamos essa palavra para poder, não é, levar boas notícias para as pessoas? Não é? Nós às vezes usamos nosso nível para levar tanta notícia ruim, né? Nós às vezes temos o hábito de transmitir tanta palavra negativa, de falar mal,
né, de ser pessimista, sendo que nós deveríamos fazer o inverso, gastar muito mais tempo com palavras boas, né? E às vezes nós temos o prazer, né, pela nossa carne, de sempre olhar o lado pior das coisas, de apresentar o que é pior das coisas. Mas muda esse quadro na sua vida, né? Eu quero mudar na minha também. Muda esse quadro na sua vida. Há dias de boas notícias que estão chegando na sua vida. Abra a sua boca para falar das maravilhas do Senhor para as pessoas. Destrava a sua língua em nome de Jesus, porque Deus quer te usar para grandes feitos, grandes coisas. Mas em nome de Jesus, coloque boas palavras na sua boca. Responderá, né, ainda no versículo 9, disseram assim: olha, e nos calamos. Então, é dia de boas notícias, de boas novas, e nos calamos. Na verdade, eles não tinham intenção de transmitir esse tempo. Nós nos calamos. Recebeu a vez, ficou caladinho por ali, não vou contar para ninguém. Até porque, inclusive, tinha bênção sobrando, né? Tinha bênção sobrando. E aí, no dizer dele, eu imagino, não quero dizer, não quero afirmar nada, a Bíblia não dá detalhes, mas eu imagino que eles pensaram: nossa, quanta coisa, quanto ouro, né? Não vou contar para ninguém, não vou receber, vou ficar só para mim, né? Eu mando para até, não sei se foi assim, mas poderia ter acontecido assim. E ele falou: nós nos calamos, né? Ou seja, nós não falamos nada. Ou seja, foi um momento ali de grande sabedoria daqueles homens. E aí, irmãos, veja na sequência, diz assim, né? Se esperarmos até a luz da manhã, isso aconteceu à noite, num período de escuridão. E aí, pessoal, se nós esperarmos amanhecer para que Samaria veja por conta própria, isso vai ter consequências, né? Se esperarmos, ou seja, não podemos esperar mais. Irmãos, há coisas que são urgentes. Nesse contexto, eles não poderiam ali ficar parados enquanto os outros estavam presos, com fome na cidade, mãe matando o próprio filho para poder comer. Não poderia a situação permanecer desse jeito sem uma atitude. Esperar o dia amanhecer. Não, depois eu vejo, né? Já vi o meu lado mesmo, depois eu vejo do outro, né? Ah, não, já pode deixar. Já, para mim já está bom. Deixa que um dos olhos lá, depois a gente vê. Não. Eles entenderam que aquela hora era um momento de diligência, era um momento de tomar partido, de ser diligente. Às vezes nós somos muito lentos, irmãos, para poder entender o chamado de Deus. Às vezes nós somos muito lentos para entender qual é a vontade de Deus para nós. Às vezes nós somos muito lentos para tomar partido, tomar atitudes que Deus está exigindo que sejam tomadas agora. Não espere amanhecer o dia, como aqueles leprosos estavam pensando em fazer. Se esperarmos amanhecer o dia, né, talvez seja melhor a gente ficar por aqui, fez melhor nesse momento. Não, é urgente. O que está sendo urgente na sua vida para hoje, para agora? O que tem de urgente? Denilson, bispo querido, né? O que está sendo urgente para a sua vida nesse dia? O que está sendo urgente para agora? Não é? Mas, será que você quer esperar para tomar uma atitude? Eu creio que não. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, vamos sair desse nosso comodismo, né? Sair do nosso comodismo, da nossa condição, para podermos entender que há certas coisas que são urgentes, é para hoje. O chamado de Deus é para hoje. Deus está te chamando para tomar atitudes hoje. Não espere porque você pode perder a sua bênção. Em nome de Jesus, haja hoje. Tenha atitudes hoje. Deus está te despertando, é para agora, para você sair daqui com uma nova mente, um novo espírito, uma nova mentalidade, uma nova força. Deus vai te revestir em nome de Jesus, para você tomar atitudes concretas na sua vida. Veja o que eles disseram: seremos tidos por culpados. Eu fico pensando, meu Deus, mas parece que isso é o evangelho. A Bíblia diz que quem não ministra o evangelho, tendo condições de fazer, diz: de alguém do mau caminho não faz, o sangue dele recarregar sobre a cabeça do outro. É uma lei de causalidade, né? É um nexo causal. Se você faz, você não faz, há consequências. Ele fala: nós vamos ser culpados. Olha, já não basta essa condição, nós já fomos tão abençoados, por que nós atraímos sobre nós maior maldição, maior peso, não é?
E então eles dizem, agora, veja que isso retoma, né? Quando eles dizem ali, por isso agora vamos, ou seja, por isso agora vamos. Não é amanhã, é agora. Não é amanhã, é agora. Nós já fomos abençoados, é verdade? É agora, não é amanhã. Por isso agora vamos, ou seja, não vamos esperar amanhecer o dia. E aí disseram, né? E anunciemos a casa do Senhor. Ou seja, talvez a sua condição, como a daqueles leprosos, seja a seguinte: não há opções. Aparentemente não há opções. Mas há uma opção, eu tenho certeza que se você cumprir com ela, Deus vai te abençoar e Deus vai virar qualquer cativeiro. E talvez você até tenha muitas opções. Talvez até seu quarto não seja como deles, mas tenha muitas opções. Mas há algo que mesmo assim você pode fazer. É tomar a atitude de, nesse dia, ser uma pessoa que anuncia o Evangelho da paz. A Bíblia diz: quão belos são os pés dos que anunciam a paz, né? Deus quer te fazer uma pessoa que seja anunciante da paz, fazer de você uma pessoa que seja anunciante do Evangelho. Para pregar o Evangelho não precisa estar aqui em cima. Particularmente, irmãos, eu acho mais fácil usar esse microfone aqui em cima, né? Com a igreja cheia ou não interessa, do que pregar individualmente. Parece que é mais difícil, né? Isso aqui com o tempo você acostuma. Mas pregar individualmente, para cada pessoa é diferente. Você pregar de uma pessoa para outra é diferente. A maneira de falar, os questionamentos são diferentes. Mas então, nessa abençoada noite, em nome de Jesus, receba essa palavra sobre a sua vida e saia da sua condição. E em nome de Jesus, anuncie as palavras da paz, porque Deus vai te abençoar segundo a graça e a misericórdia dele. Amados, essa era a palavra que Deus tocou no nosso coração. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Graças a Deus. Eu quero reiterar meus agradecimentos. Que Deus abençoe. Os irmãos do Fatad, irmãos, eu estou indo de hoje para amanhã buscar o material lá que ele me passou o dinheiro lá para as apostilas, né? Me procure até o final da tudo para nós podermos ficar acertando e trazer esse material. No mais, Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Muito obrigado.